Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico, ministrando aulas aqui para a FAESP, ok? Com material da FAESP, aqui do setor 34 Pinheiros, a extensão aqui do setor 34 Pinheiros. E aqui estamos com o material FAESP da matéria de apologética, certo? Matéria de apologética, curso básico da FAESP, no núcleo Pinheiros. Então estamos aqui ministrando aula nesta matéria, matéria de apologética ou defesa da fé. Então vamos dar início aqui à análise do nosso material, passando pela introdução e também capítulo 1. Vamos analisar aqui primeiramente introdução e capítulo 1. Vamos utilizar durante as nossas aulas também outros materiais auxiliares, como por exemplo esse material da FTB, Faculdade Teológica Bethesda, curso prático Defesa da Fé. Curso prático Defesa da Fé. Vou trazer também material de Norman Geisler, que é um grande apologista, certo? E esse material aqui da FTB que nos traz uma definição, e eu posso trazer também algum histórico de apologistas nesta obra aqui, a História da Apologética, tá? A História da Apologética da Thomas Nelson, editora Thomas Nelson. Então vamos fazer uso desses importantes materiais para que nós possamos estar compreendendo melhor acerca deste importante tema, esse importante assunto, que é a defesa da fé, conforme é nos orientado por Judas na sua carta, né, que é necessário sim fazermos defesa da fé que uma vez foi dada aos santos, e também quando Pedro faz menção de que devemos apresentar a razão ou as razões da nossa fé de forma tranquila, tá certo? Para aqueles que nos questionarem. Então, com esta apresentação da razão da nossa fé, com essa defesa da fé que uma vez foi dada aos santos, estamos falando de apologética. Estamos falando de fazer apologia da fé cristã, fazer a defesa da fé. E essa defesa da fé consiste em termos argumentos, ok? Estarmos muito bem conscientes acerca da ortodoxia, da doutrina conforme a verdade das Sagradas Escrituras e da correta afirmação dessa doutrina, muitas das vezes contra-argumentando em relação a outros expositores que distorcem a afirmação da Sagrada Escritura, distorcem o cristianismo, tentam sincretizar o cristianismo com outras religiões estranhas, ou atacam o cristianismo tentando desmoralizá-lo, tentando descredenciá-lo, ok? Então, muitas das vezes será necessário fazermos essa defesa, e para que essa defesa seja eficaz, precisamos primeiro nos preparar, precisamos primeiro estudar, analisar materiais importantes como esse da FAESP, que nos trazem subsídios muito valiosos para que nós possamos trabalhar a apologia, tá certo? A defesa da fé. Então, pegue seu material, a partir da página 5 você vai ter o texto que diz: o surgimento das seitas é uma profecia escatológica, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos ou escolhidos. Com esse texto que temos aqui na introdução, que está inclusive sublinhado, tá certo? Você tem um texto aqui sublinhado na apostila. Você tem então uma realidade muito presente, que é a Sagrada Escritura nos alertando com relação à realidade do surgimento das seitas, daqueles que começam a enveredar por uma heresia, certo? A gente vai ver as definições daqui a pouco, e através desta heresia, uma distorção da ortodoxia, uma distorção da verdade das Sagradas Escrituras, eles vão alimentando então essa heresia, e quando conseguem propagar isso dentro de um pequeno grupo, muitas das vezes um grupo infiltrado dentro de uma igreja ortodoxa, uma igreja que é conforme a verdade da Sagrada Escritura, eles então conseguem destacar, conseguem separar, isolar esses grupos de pessoas, e elas tornam-se então uma seita, tornam-se então um grupo que vai viver em torno dessas ideias essas que são distorções em relação à verdade. Então você tem aí as heresias e as seitas que vão surgindo em conformidade
com aquilo que já foi predito nas Sagradas Escrituras. Você tem então falsos cristos. Inclusive um entendimento maior para o termo anticristo, que você tem o anticristo que surgirá e que encabeçará o governo, tá certo, do período tribulacional, a partir de uma perspectiva pré-tribulacionista, dispensacionalista, ok? Então você tem o anticristo, que é simbolizado como a besta que sobe das águas, né? Mas você também tem, conforme João alerta na sua carta, os anticristos que estavam no nosso meio, mas que não pertenciam a nós, e por isso saíram, mas propagam então essas suas ideias distorcidas. E ele é caracterizado, ou são caracterizados por João nas suas cartas como anticristos, no sentido de quererem se colocar no lugar de Cristo, no sentido de quererem destruir ou querer desvalorizar a obra de Cristo, colocando como se a obra dele não houvesse sido concluída, como se eles fossem os próximos Cristos, ou a substituição de Cristo, ou os continuadores de Cristo, no sentido de virem para concluir a sua obra, como Sun Myung Moon, da Igreja da Unificação, assim afirma que Cristo não concluiu a sua obra, mas que ele está concluindo, ele estava concluindo, na verdade, né, que já faleceu. Você tem os adeptos de William Branham, que também afirmavam ser ele o Cristo. Outros sectários que infelizmente levaram seus seguidores à morte por suicídio. Então a gente vai citar aqui alguns casos. Então inclusive eu posso até colocar já na tela aqui, você já observar. Primeiramente a mensagem que já estava em tela. As seitas usam principalmente os textos isolados para construir doutrinas, tá? E para constituir doutrinas. Então você tem essa prática que é muito recorrente de não fazer uma leitura integral das Sagradas Escrituras e não respeitar as regras de interpretação. Então eles mesclam com supostas, pretensas revelações, ou visões, ou sonhos, ou profecias, ou nova unção, ou nova autoridade, e por aí vai. Então eles mesclam a escritura com esses elementos que são não verificáveis, conforme será esclarecido aqui na apostila também. E eles isolam textos e trabalham toda uma construção de ideias em cima desses textos distorcidos, manipulados e isolados. Eles praticam a chamada exegese, não exegese, não extraindo da escritura a sua verdade, mas sim incutindo nela aquilo que é de seu próprio interesse. Então, dentre algumas lideranças, temos este que conduziu todo um grupo, né, à morte por suicídio, e que, devido a esta forma de pregação, mantinha as pessoas cativas de suas ideias. As pessoas foram vitimadas por isso, né? David Koresh então manteve as pessoas cativas de suas ideias, afirmando ser ele mesmo o Cristo. Então, inclusive, ordenando as pessoas que jogassem fora suas Bíblias, porque ele era a verdade revelada de Deus. Então você tem esses tipos de distorções causadas por pessoas que se colocam como sendo Cristo, em substituição a Cristo, ou até colocando sua autoridade ao lado da autoridade de Cristo ou das Sagradas Escrituras, como Ellen G. White, que é dita o espírito de profecia pelos seus adeptos, e isso qualificando os seus escritos em semelhança de autoridade à própria Sagradas Escrituras, o que é uma heresia. Então você tem diversas heresias que são alimentadas a partir de seus escritos devido a esta autoridade que lhe é concedida pelos seus adeptos. E Sun Myung Moon e sua esposa da Igreja da Unificação, que aparecem também aí abaixo, e que se apresentavam como aquele que daria continuidade à obra supostamente inacabada de Cristo. Ok? Então você tem aí esses graves defeitos produzidos por esses sectários, esses hereges, esses heresiarcas. Okay? A disciplina de apologética cristã pertence ao ramo da teologia que se ocupa em examinar as Escrituras, buscando responder às frequentes objeções doutrinárias. Ao longo da história da Igreja foram surgindo erros doutrinários e exigindo que defensores da ortodoxia bíblica se opusessem de forma eficaz. Então você tem esta realidade que é nos descrita aqui e que de fato pode ser verificada nos textos de história antiga, história eclesiástica,
onde mostra que, de fato, o primeiro intuito, o primeiro propósito da igreja não foi sentar ou se isolar dentro de cenáculos para produzir tratados de teologia, ok? Então, a ordem de Cristo, conforme estudamos em missiologia, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, o primeiro ímpeto, o primeiro impulso da igreja, e não haveria de ser de outra maneira, foi ir por todas as terras proclamar o evangelho, propagar o evangelho, ok? Mas neste ato de proclamar o evangelho, de agregar pessoas em torno da mensagem do evangelho, constituir lideranças locais para administrar essas igrejas que haviam surgido, estavam se multiplicando, nesse ínterim foram surgindo então os primeiros ataques de hereges que se manifestavam para tentar distorcer a verdade das Sagradas Escrituras. Posso citar aqui, por exemplo, Marcion, que é conhecedor do Evangelho, o Evangelho foi pregado na sua região do Ponto Eucino, se não me engano, nas margens ali do Mar Negro. Seu pai, inclusive, também já era cristão, e ele passa a ter determinada interpretação sobre as Sagradas Escrituras. Ele diz que existe um Deus do Antigo Testamento que é diferente do Deus do Novo Testamento, sendo o Deus do Antigo Testamento chamado Demiurgo, tá? Um Deus menor e mau e cruel, tá certo? Que aprisiona os seres humanos. E o Deus do Novo Testamento, que vamos dizer assim, representado por Jesus, que seria uma emanação, um aion, tá certo? Uma emanação desse Deus, e que é um Deus que veio trazer amor e graça e misericórdia e libertação das pessoas, das cadeias daquele Deus do Antigo Testamento. Então, a partir dessa base herética, distorcida, que com certeza tem origem em outras fontes externas à Sagrada Escritura, você tem já nesse contexto o gnosticismo também já se constituindo e já tentando invadir muitos meios cristãos, por isso que as primeiras afirmações apologéticas são da Sagrada Escritura. O apóstolo João faz um trabalho apologético muito forte, quando ele diz: todo aquele que não reconhecer que Jesus Cristo veio em carne é o anticristo. Esse é um trabalho apologético, isso é uma defesa apologética. João coloca esta questão como fundamental. Se ela não for percebida a aceitação dessa verdade, se for rejeitada esta verdade fundamental, então esta pessoa pode ser caracterizada, qualificada dentro dessas características. Ele é um herege, ele está constituindo uma seita. Então temos as primeiras defesas apologéticas, que inclusive combatem isso que Marcion estava afirmando. Quando Marcion tenta ganhar adeptos, ele constitui uma forma de selecionar os textos que estavam surgindo, certos textos, que estavam já circulando e que estavam sendo organizados para constituir a Sagrada Escritura. Já estavam presentes nas igrejas e que estavam sendo organizados para constituir aquilo que chamamos de Bíblia Sagrada. E o que ele faz, o critério que ele adota, ele rejeita todos os textos de origem judaica. Todo o Antigo Testamento somado a todos os apóstolos ligados ao mundo judaico. E ele apenas considera Paulo e Lucas. Ele pretende constituir uma Sagrada Escritura que se compunha apenas dos textos de Paulo e do evangelista Lucas, que era seu companheiro de viagens. Ele apresenta aos bispos em Roma essa proposta, que é rejeitada com veemência, e começa-se agora um trabalho apologético contra esta heresia marcionita e um trabalho também canônico, tá certo? De estabelecer as listas de cânon, de textos que são reconhecidos dentro das comunidades como textos sagrados, como textos inspirados por Deus. Então você tem esse ataque de Marcion que vai gerar uma resposta tanto apologética em relação à doutrina, quanto canônica em relação ao estabelecimento, tá certo? Ao reconhecimento, na verdade. A igreja não estabelece o cânon, a igreja reconhece o cânon que já estava presente entre as comunidades, tá? Então você vê que o movimento originário da igreja não é teorizar em relação às doutrinas, em relação, tá certo, à estrutura canônica. O trabalho primário da igreja é a difusão.
adoração a Deus, tá certo? Das igrejas, louvor, glorificação do nome do Senhor, testemunhos, né? E evangelismo, missões, difusão do evangelho. Mas devido aos ataques é necessário então também o trabalho apologético. Aí vão surgir grandes apologistas em relação à defesa contra os hereges, em relação à defesa contra o Estado romano. Inclusive você tem um grande apologista chamado Justino Marte, que faz também um ataque ao judaísmo da época, que estava também, vamos dizer assim, combatendo, tá certo? Tendo atritos com o cristianismo que estava se expandindo. Então Justino faz essa defesa. Inclusive eu acho que um diálogo com Trifão, ele coloca esses argumentos importantes em relação ao Senhor Jesus Cristo, em relação à revelação de Cristo nas Escrituras, tá? E a carta que ele faz ao imperador, que ele manda ao imperador desfazendo equívocos, desfazendo mentiras, tá? Que são levantadas contra as igrejas e contra as práticas litúrgicas da igreja, tá certo? Inclusive em relação à Santa Ceia, muitas mentiras, muitos enganos que eram difundidos. Então chamava-se os cristãos de ateus na época, por não ter um Deus representado em imagem e escultura e nem participarem dos festivais. Chamava-se os cristãos de diziam que eles eram antropófagos, tá? Que eles devoravam carne humana por causa dos dizeres da ceia: quem não comer da minha carne, beber do meu sangue. Então, pelos cristãos serem perseguidos e terem que cultuar em lugares ermos, e por essas ideias serem difundidas dessa maneira, acabava se levantando esse tipo de falácias, tá certo? Esse tipo de mentiras contra os irmãos. E Justino foi um advogado que aceitou a Cristo como seu Salvador e que utilizou da sua técnica, da sua filosofia, tá certo? Da sua capacidade para ser um apologista da fé cristã, um apologista do cristianismo de modo geral. Então você tem esses exemplos importantíssimos, tá? Do valor, da importância, né, da apologética. Então estudamos a apologética, a defesa da fé, e juntamente com ela a heresiologia de modo geral, ou religiões e seitas, que fala acerca das diversas confissões de fé. Então você tem inclusive algumas definições que eu vou trazer: seitas pseudo-cristãs, movimentos místicos, movimentos ocultistas, tá? Então você tem algumas diferentes definições. Aliás, eu vou trazer ela agora. Defesa da fé da FTB, tá aqui, ó, curso prático defesa da fé da FTB. Algumas definições e a gente vai dando sequência aqui na introdução da nossa apostila, tá? Na página 43 do Manual de Defesa da Fé da FTB nos diz o seguinte, definindo seitas: a palavra seita em nossa língua portuguesa possui sua origem na palavra latina secta, cuja raiz é possivelmente proveniente de dois verbos latinos que significam tanto seguir, entre aspas, como cortar ou truncar um galho. A palavra que encontramos no Novo Testamento para se referir à seita é o termo grego haieresis, escola, partido, grupo, facção, que é usado para se referir não necessariamente apenas um grupo minoritário dentro de uma religião, como é o conceito vigente, como é o conceito ligado ao que estamos estudando, o conceito de seita dentro de um estudo cristão de apologética, tá? Mas seita tem uma abrangência maior. Um grupo separado, um partido, uma facção é uma seita. Então você tinha diversas seitas no judaísmo. Fariseus, saduceus, tá? Você tinha diversas seitas, você tinha os que viviam no deserto, essênios, tá? Então são facções, são divisões, são pessoas que defendem ideias que são contrastantes. Mas a qualquer grupo que divirja, né, de dentro de qualquer, tá certo? Divirja de outro, dentro de qualquer expressão, quer seja religiosa ou mesmo social, um partido político ou uma equipe de médicos, por exemplo. Então você tem essas diversas situações que estão relacionadas também, né, à questão das seitas, tá? Então ela é um pouco mais abrangente. Segundo Edward Robinson,
tá? Tem um léxico dele muito importante. Autor de um dos mais respeitados léxicos do Novo Testamento grego. Hiereses no Novo Testamento significa um modo de vida escolhido, ou seja, uma seita, escola, partido, onde discórdia e dissensão surgindo a partir da diferença de opinião. Ok. Quem definitivamente restringirá a palavra seita ao uso vigente em nossa língua e cultura será Agostinho de Hipona. Então é com Agostinho de Hipona que esse termo vai se tornar mais específico em relação a isso, uma divergência dentro do âmbito do cristianismo, da cosmovisão cristã. Então um grupo que diverge, né, dentro da cosmovisão cristã, que acaba tornando-se então sectário, separado do tronco maior desta fé cristã, tá?